Olá, sejam todos bem-vindos ao Educação e Inovação. Então, pessoal, não estava programada essa live por conta de algumas conversas e alguns esclarecimentos com algumas pessoas. Desculpa o barulho da cadeira, que hoje eu estou em outro local da casa, por conta até das diversas reformas da casa. Não estava preparada essa live, mas por conta de entrar em contato conosco, agradecendo, sugerindo, e seja bem-vindo, sugerindo algumas colocações relacionadas ao que nós estamos falando, sobre relacionamento abusivo, sobre as diversas coisas que nós estamos colocando na Educação e Inovação. Mencionaram para mim e para a Bruna se nós poderíamos colocar algumas coisas relacionadas à questão da ansiedade e também da depressão em tempos de pandemia. Pelos nossos estudos, e meu e da Bruna, e porque essa questão de ansiedade e depressão sempre foi um tema muito, muito, muito importante para mim dentro da minha casa, porque alguns entes da minha família, entes queridos da minha família, passaram por essa situação e eu tive depressão pós-parto há 19 anos atrás e não entendia muito bem do assunto. E em relação à questão da ansiedade, que muitos de nós somos ansiosos, e isso também é interessante falar. Então eu trouxe para vocês algumas características, algumas colocações que são interessantes sobre a depressão e sobre a ansiedade. Só estou modificando um pouquinho o celular, porque como eu estou sem o tripé aqui e eu resolvi fazer muito rápido essa live, então foi muito rápida que eu decidi de última hora estar falando, então por esse motivo eu estou meio que improvisando. Então assim, a ansiedade e a depressão, nós sabemos que elas são transtornos que elas caminham de mãos dadas, isso é fato, e nós temos que saber também que existem causas, que existem sintomas, que existem diferenças entre os tratamentos. Seja bem-vinda, Larissa, o nosso amigo ali também, que eu não consegui identificar o nome dele, Lum, eu acredito, seja bem-vindo também. A Michelle Cristina também, seja muito bem-vinda, querida. Então, assim, mais de 300 milhões de pessoas, elas vivem com depressão e também com depressão no mundo, em todo o mundo, e também isso por dados das organizações das Nações Unidas e também da Organização Mundial da Saúde, que é uma preliminar. Só que apenas no Brasil, 11,5 milhões vivem com os diagnósticos, com os pré-sintomas, porém, muitas delas não procuram tratamento, pessoal. Isso também é o que eu vou trazer para vocês durante 5 dias para fazer um treinamento de dicas, de sugestões, como vocês identificam e diferenciam essa questão do que? Da depressão e da ansiedade. Assim, a maioria dos brasileiros não são deprimidos, também não são muito ansiosos, mas menciona que 18,6 milhões de brasileiros tinham algum tipo de transtorno que corresponde a essa questão de tanto dos sintomas, né, os sintomáticos da área da depressão quanto da ansiedade. Por isso eu quis trazer para vocês, porque eu já estudo isso há mais de 4 anos para auxiliar a família. E por conta de vários estudos relacionados dentro de especializações que nós fizemos, principalmente dentro do âmbito da psicopedagogia, caracterizado para crianças, adolescentes e adultos também, que eu quis trazer para vocês. Então, assim, embora alguns casos possam assim, se confundir e até se manifestar no sentido de que transfere a questão de achar que é um, é outro, eu trouxe a separação do que seria a depressão e do que seria
a ansiedade e os sintomas dos dois, e depois eu vou estar trazendo para vocês 13 sintomas relacionados à ansiedade, principalmente na época da pandemia, para auxiliar isso com vocês e relacionar isso, que é bem interessante. Ao contrário de que todo mundo pensa, a depressão ela não é uma doença contemporânea. Ela se menciona que ela é a doença do século XXI. Isso é fato, né? É uma patologia do século XXI, se menciona isso. Só que assim, ela vem já em muita larga escala, em muitos anos, longos anos. Desde a Idade Média se tinha características e sintomas relacionados à questão da depressão. Só que por conta de tantas pesquisas e estudos, por isso que se caracterizou como sendo do período contemporâneo, ou do século XXI, ou dos dias atuais. Mas nós sabemos que esses fatores, eles vêm muito além no passar dos anos, e principalmente porque algumas pessoas colocaram que ao longo da história os fatores genéticos influenciavam diretamente essa questão de aumento de predisposição relacionada à questão da depressão. Isso é até interessante nós colocarmos, porque na verdade para as pessoas é difícil você chegar e chamar assim, e dizer assim, você tem uma doença, ela não pode estar evidenciando fisicamente, mas você tem ela, é caracterizada pelas questões de diagnósticos, por ir ao médico, você tem que caracterizar que você tem algum dos sintomas e ir procurar recomendações médicas, né? Porque assim,